Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui novamente. E hoje nós vamos para mais uma videoaula do nosso curso de Introdução à Física, videoaula de número 4, cujo tema dessa videoaula é cinemática vetorial. Por que que eu fiz questão de inserir essa videoaula no curso de introdução? Normalmente, cinemática vetorial não é aí uma aula abordada nos cursos de introdução, mas eu justamente coloquei porque é um tópico negligenciado, tá? Por alguns alunos e traz um diferencial danado se cair na hora da prova. Para você entender a videoaula 04, você tem que ter assistido a videoaula 03, tá bom? Bom, galera, falando de cinemática vetorial, como eu acabei de falar, a gente precisa que você tenha assistido a 03. Por quê? Porque você tem que chegar aqui nessa videoaula lembrando do nosso conceito de deslocamento, tá bom? Como a gente já conversou na videoaula 03, a cinemática estuda as características do movimento, basicamente a velocidade, a distância e o tempo, tá certo? Só que quando a gente fala de cinemática vetorial, a cinemática vetorial vai estudar essas mesmas três características, mas em função do meu deslocamento, tá certo? E não em função da distância, como a gente viu na videoaula 03. Então, quando a gente fala de velocidade vetorial, a expressão que nós vamos utilizar no estudo é a expressão de velocidade vetorial ou velocidade vetorial média, tá? Velocidade vetorial ou velocidade vetorial média. Essa expressão, essa palavra vetorial faz toda a diferença na hora do estudo da nossa questão, tá bom? A gente viu na videoaula 03 que a prova vai falar normalmente velocidade média usa distância, mas se a prova te fala velocidade vetorial, você tem que lembrar que a velocidade vetorial vai utilizar o deslocamento e não a distância, tá bom? Vai usar o deslocamento e não a distância. Isso é de fundamental importância. Dito isso, né, o nosso tempo é o mesmo. O tempo do movimento, tá? Que a questão vai te dar, é óbvio que se eu andar em deslocamento, que é um movimento em trajetória retilínea, o tempo ele se torna menor porque a menor distância entre dois pontos é um caminho em linha reta. Isso se eu mantiver a mesma velocidade, né? Então, o tempo que a gente vai trabalhar aqui é o nosso ΔT convencional. Só para deixar claro o que eu falei, tá, gente? Veja bem. Imagina que eu vou sair do meu ponto A, como a gente já trabalhou outras vezes, e eu vou para o ponto B, tá? Imagina que eu vou fazer duas situações, dois trajetos. No trajeto 1, eu vou andar para a direita e depois na vertical para cima. Então, veja bem, eu andei aqui, vamos colocar os mesmos valores que a gente usou no pitagórico, tá bom? Olha que interessante. Vamos imaginar que eu andei 3 quilômetros para a direita, tá? Vou botar 4 aqui, na verdade, para ficar mais coeso com o desenho. Eu andei 4 quilômetros para a esquerda e 3 quilômetros, 4 quilômetros na horizontal para a direita, 4 quilômetros na horizontal para a direita e 3 quilômetros na vertical para cima, né? Isso aqui é a minha distância. Então, o meu ΔS, como a gente já trabalhou na outra videoaula, é 7 quilômetros. E se eu fosse andar em deslocamento, deixa eu ajeitar essa seta aqui, se eu fosse andar em deslocamento, o deslocamento seria uma linha reta, tá bom? O meu deslocamento, a gente já viu que isso aqui é um triângulo pitagórico para facilitar o nosso aprendizado, e ele seria de 5 km. Por isso que eu falei que para assistir a videoaula 04, você precisa ter assistido a videoaula 05, tá? Então, a minha distância é 7 km, mas o meu ΔS, em função do deslocamento, é 5 km. Imagine que eu vou realizar esses dois trajetos, que eu vou chamar aqui ó, de trajeto
1 e trajeto 2, tá bom? Eu vou realizar esses dois trajetos com a mesma velocidade, tá? Eu vou realizar esses dois trajetos com a mesma velocidade. Então, no trajeto 1, eu vou utilizar uma velocidade de 2 km por hora, né? Vou realizar uma velocidade aqui, ó, de 2 km por hora. Então, quando eu vou estudar a minha velocidade, dentro da velocidade vetorial média, a minha velocidade não vai usar distância, vai usar deslocamento. Então, aquela minha fórmula, que é o ΔS sobre ΔT, ela continua na mesma estrutura. Só que agora o meu ΔS não é distância, é deslocamento. Então, se a tua prova estiver falando de velocidade vetorial, a tua prova quer a velocidade vetorial não em função da distância, mas em função do deslocamento, tá? É isso que eu mostrei aí na fórmula. Então, olha só que interessante. Só para você entender. A minha velocidade nos dois movimentos é a mesma, 2 km por hora. Mas o meu deslocamento foi de 5 km. Então, matematicamente, quando eu venho para a minha fórmula, o que eu vou perceber aqui? Olha que bacana. A velocidade é 2 km por hora. O meu deslocamento é 5 e eu quero o tempo do meu movimento. Isolando o ΔT, passando ele para o outro lado, multiplicando e o 2 dividindo, nós temos que o ΔT é 5 sobre 2, 2,5 horas. É o tempo do meu movimento ao me deslocar. Agora, se a gente voltasse lá para a videoaula 3 e a gente analisasse o trajeto 2, mesmo que a velocidade seja 2 km por hora, o meu ΔS agora é de distância, e a minha distância foi 7 km, né? Então, quando eu colocasse na minha fórmula, eu não ia usar deslocamento, eu ia usar ΔS de distância. Então, a velocidade é a mesma, mas a distância agora é 7, em função do tempo. O que é que nós vamos ter aqui? Isolando o ΔT, passando o ΔT que divide para o outro lado, multiplicando, e o 2 que multiplica dividindo, 7 dividido por 2, 3,5 horas. Então, quando a gente comentou que andar em deslocamento é mais rápido se eu mantiver a mesma velocidade. Por quê? Porque a menor distância entre dois pontos na matemática é um caminho em linha reta. Show de bola? Então eu queria trazer essa informação da velocidade vetorial para vocês, tá certo? Galera, próximo tópico que nós vamos falar aqui no nosso curso introdutório, tá, gente? É a velocidade relativa, um tópico que se muitas vezes a gente estiver citando ou falando em sala de aula, ou de forma avulsa a algum aluno, alguns apresentam a dificuldade de lembrar. E aí eu não sei se você vai lembrar agora, mas na videoaula 03, por isso que novamente eu repito, não dá para estudar a videoaula 04 sem ter assistido a videoaula 03, tá bom? Quando a gente fala de movimento, normalmente nós adotamos um referencial fixo na Terra. Então, eu estou em movimento ou em repouso, é um referencial que está fixo, parado. Mas pode acontecer da questão trabalhar com você, como nós vamos fazer no próximo slide, uma situação em que dois corpos estejam em movimento. Então, olha o que eu escrevi para ti aqui, tá? Para você entender. A velocidade relativa analisa a velocidade de um objeto em relação a outro, ou seja, quando estão se aproximando ou se afastando. Então, significa que os dois corpos, tanto o objeto quanto o referencial, estão em movimento, tá? E não em relação a um referencial fixo, como a Terra, por exemplo. Então, nesse tipo de velocidade, ambos os corpos estarão em movimento. Então, por exemplo, eu destaquei para você assim, ó, um texto diz que o veículo se move a 72 km por hora. Essa velocidade é a velocidade em relação a um referencial fixo na Terra, tá bom? Então, o texto só disse assim, um determinado carro moveu-se com velocidade de 72 km por hora. Eu não preciso analisar se o referencial está parado em movimento, porque o texto está dizendo que se eu estou a 72 km por hora em relação a um referencial, é porque aquele referencial em relação a mim está parado, tá bom? O referencial em relação a mim está parado. E eu
é que estou me movendo em relação a ele, ou me afastando ou me aproximando. Agora imagina que eu vou falar de um carro que se move em relação a outro carro que está com velocidade diferente da minha. Então nós estamos em movimento um em relação ao outro. Significa que eu em relação a esse carro e o carro em relação a mim, nós temos uma velocidade relativa. Então a expressão velocidade relativa, vamos voltar aqui. A expressão velocidade relativa refere-se à velocidade com que um objeto se aproxima ou se afasta de outro, se aproxima ou se afasta de outro que também está com velocidade mais diferente da sua, né? Ou seja, a velocidade com que um objeto se aproxima ou se afasta de outro com velocidade diferente. Então, para eu ter velocidade relativa, eu preciso que esses dois corpos se movam com velocidade diferente. Eles não podem estar se movendo com a mesma velocidade, tá bom? E aí a gente termina dizendo o que para você aqui no texto? Quando um texto compara dois corpos em movimento, é bem possível que o texto refere-se à velocidade relativa deles. Então, é um padrão, gente. Quando você pega a questão com corpos se movendo em velocidades diferentes, é um padrão das questões de trabalhar a velocidade relativa. E aí nós temos duas situações. Você só precisa decorar essas duas situações para fazer sua prova. Você precisa lembrar que se os corpos se movem na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa de aproximação ou afastamento deles, tá? Vai ser uma velocidade dada pela subtração de VA menos VB. Por que eu coloquei VA menos VB? Porque eu vou considerar que VA tem velocidade maior do que VB. Então, vamos adotar um padrão aqui. Se a questão te pedir para encontrar a velocidade com que um corpo se aproxima ou se afasta do outro, e eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido, você só precisa subtrair o corpo com velocidade maior menos o corpo com velocidade menor. Agora, se a questão te pedir a velocidade relativa de corpos que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, a velocidade relativa é dada pela soma entre os corpos, tá? Existe uma justificativa para isso. A velocidade relativa, ela é sempre a subtração, mas como eles estão em sentidos opostos, eu vou inverter o sinal e acaba me resultando em uma soma. Então, você tem que decorar esse padrão, você tem que ficar ligado nesse padrão. Se os corpos se movem na mesma direção e no mesmo sentido, eu vou subtrair a velocidade do maior menos o menor. Essa vai ser a velocidade com que um se afasta do outro ou um se aproxima do outro. E quando eles estão em sentidos opostos, eu preciso apenas somar, tá bom? Então, vamos fazer uma questão rapidinha aqui para a gente treinar o que a gente está aprendendo, tá? Olha só o que a gente vai interpretar aí, uma questão lindíssima, uma questão bacana para a gente trabalhar. Um avião em voo horizontal voa a favor do vento com velocidade de 180 km por hora. Preste atenção. O avião tem uma velocidade. Certamente o vento tem outra velocidade. Certamente o vento tem outra velocidade. Só que nesse momento, o avião voa a favor. Então, qual é o nosso caso aqui? Qual é o nosso caso aqui? Caso 1 ou caso 2? Caso 1. Caso 1, mesma direção e mesmo sentido. Então, a velocidade, vou botar assim, ó, o módulo da velocidade, nem precisa botar módulo, vamos só colocar já de cara, tá? Ó, o módulo da velocidade do avião menos a velocidade do vento é igual a 180. Por que eu estou subtraindo? Porque o texto me diz que eles estão na mesma direção e mesmo sentido. É um movimento a favor do outro. Opa, passei demais. Mesma direção e mesmo sentido a favor do outro. Maiana, por que você adotou que a velocidade do avião é maior do que a do vento se o texto não disse nada? Gente, é uma questão de raciocínio lógico, né? O avião tem que se mover mais rápido do que o vento, né? Se a gente olhar ao ponto de vista da terceira lei de Newton, né? As turbinas do avião,
joga o vento para trás e o vento joga o avião para frente, tá? Bom, aí ele diz em relação ao solo, na volta, ao voar contra o vento, o avião voa com velocidade de 150 km por hora em relação ao solo, tá? Então, olha só que interessante. Quando o avião está se movendo contra o vento, ambos estão em movimento, então eu vou ter uma velocidade relativa. A velocidade relativa é a velocidade com que o avião se move em relação ao vento, tá? Em relação ao vento. Então, nesse caso, como eles estão em sentidos opostos, eu vou dizer que a velocidade do avião mais a velocidade do vento é 150, adotando o padrão que a gente estudou, tá certo? Adotando o padrão que a gente aprendeu aqui nesse... Opa, passou demais. Nesse momento, tá? Sentidos opostos. Aí ele diz, sabendo-se que o vento e o módulo da velocidade do avião permanecem constantes, o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, respectivamente, são. Galera, qual o problema que a maioria dos alunos encontram aqui? Os alunos se confundem porque o texto está escrevendo assim, ó. Um avião em voo horizontal a favor do vento com velocidade de 180 km por hora em relação ao solo. Gente, esses 180 km, ele diz que é a velocidade do avião, mas é a velocidade do avião relativa ao vento, tá bom? Assim como 150 também é relativo ao vento, mas quando ele está em sentido oposto. Agora, se eu pego e esqueço que o avião se move com a velocidade relativa ao vento, eu tiro o vento e eu olho só para o avião em relação à Terra, o avião ele tem uma velocidade aí específica. E é essa velocidade que ele se refere quando ele pede o módulo da velocidade do avião e do vento durante o voo, tá? Então, perceba, esses 180 e esses 150 são justamente o valor da velocidade relativa entre eles. Galera, você tem duas funções. Eu posso aplicar o sistema, tá? Por que eu posso aplicar de cara um sistema? Porque eu já tenho aqui, ó, velocidade do vento positiva e velocidade do vento negativa. Então, eu posso somar. Eu aplico um sistema somando. Porque se eu somar, eu vou conseguir cancelar. Se por um acaso eu não conseguisse cancelar nenhuma letra, você podia fazer método da substituição, isolando as letras, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, VA mais VA, 2VA, o V0 menos V0 mais V0 dá 0, igual, e aí eu vou fazer essa soma entre quem aí? Essa soma entre o 180 e o 150. Bom, então, 180 com 150, isso vai me dar 330. Então, 2VA é igual a 330. O meu VA vai ser 330 dividido por 2. Gente, 330 dividido por 2 vai me dar 165 para a velocidade do avião, tá? 165 km por hora. Essa é a velocidade do avião, olhando só para o avião, esquecendo o vento a partir de um referencial no solo, tá certo? Então, eu acabo de encontrar a velocidade do avião sem ser a velocidade relativa dele em relação ao vento. Essa é a velocidade do avião quando eu desprezo o vento e eu olho a partir de um ponto no solo. Só que ele quer também a velocidade do vento, já daria para marcar o gabarito aí, mas ele quer também a velocidade do vento, né? Então, eu vou pegar esse 165 e eu vou substituir em qualquer uma dessas duas funções, ou a de cima ou a de baixo, tá? Tanto faz. Eu vou substituir na de baixo. Então, 165 mais velocidade do vento é igual a 150, tá bom? A velocidade do vento vai ser igual a 150 menos 165. Bom, a velocidade do meu vento aí vai ser de menos 15 km por hora. Maiana, e esse menos? Gente, esse menos é só para dizer que o vento está contrário ao movimento do avião. Mas o comando pediu o módulo. O módulo é positivo. Então, o gabarito correto para a gente letrar, tá bom? Então, questãozinha super tranquila aí, para o entendimento do conceito de que nós trabalhamos velocidade média, tá bom?